o que a gente diz para os alunos e para os futuros alunos? Que a gente não pode ficar parado. Precisamos pensar no futuro, porque se a gente ficar só pensando e agindo com relação ao presente, nós estamos errando. Então, e é muito engraçado que quando a gente estuda sobre essa questão de tempo, o Santo Agostinho já dizia para nós que nós vivemos em um presente contínuo, né? Já que nunca chegamos ao futuro, né? Mas, por outro lado, a gente sabe também que o futuro requer um pensamento estratégico, ele requer um planejamento para as possibilidades que o futuro pode nos trazer. E o futuro precisa que nós montemos as nossas estratégias hoje, porque quanto mais antecedência eu planejar nesse meu futuro, com certeza eu terei mais possibilidades de dar certo. Então, assim, o que nós falamos para as pessoas, né, para os interessados, é que a gente não pode deixar que o medo nos paralise. Nós temos que ver a crise como uma oportunidade de ressignificar muitas coisas. Precisamos ver a crise como uma necessidade de uma introdução de uma variável nova na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. E, com certeza, essa variável é que vai nos tirar dessa zona de conforto, que, embora nós gostamos, adoramos a nossa zona de conforto, mas ela não nos leva a lugar nenhum, né? Então, o medo é natural, mas nós não podemos deixar que o medo nos paralise, né? Então, pessoal, não existe profecia sobre o futuro, nunca houve, muito menos agora, nesses tempos de pandemia que estamos vivendo, né? O que eu repito para todos nós é que nós não podemos ficar parados. Precisamos agir, precisamos tomar atitudes, e atitudes que preparem para as possibilidades desse futuro, para um futuro pós-pandêmico, gente, que com certeza muitos de vocês já estão vendo que a sociedade vai precisar dos nossos cuidados como profissionais, como acupunturista. Então, vamos elaborar as estratégias hoje para que amanhã cada um de vocês se torne mais ágeis, mais eficientes, construindo agora, né, fazendo a acupuntura a sua vantagem competitiva para encarar o mercado. Duas coisas, gente, eu também sei, tá? Uma é que com crise ou sem crise, com pandemia, sem pandemia, com corona ou sem corona, nós precisamos sobreviver. E nós precisamos pagar nossas contas. E a outra coisa que eu também sei é que a aba está aí, para ser nossa parceira nessa empreitada. E aí, completando essa minha fala, eu quero apresentar aqui 3 pilares para vocês que podem sinalizar essas estratégias. Mas só que antes eu acho muito interessante eu explicar para vocês o tema da palestra. O primeiro detalhe que faz toda a diferença é entender o que nós estamos pensando, eu e o professor Ruas, quando nós escolhemos esse tema para essa live, né? Acupuntura e suas perspectivas em tempos de pandemia. Bonito, né? Um tema forte, mas o que quer dizer perspectiva? Difícil, né? Daquelas palavrinhas que todo mundo fala, ética e tal, mas quando a gente pede para explicar, é difícil. Mas a verdade é que a perspectiva é uma palavra de múltiplos significados. Ela pode ser usada desde a arquitetura até nas artes, mas quando a gente puxa essa palavra para o ponto de vista mercadológico, empresarial, ela ganha uma denotação totalmente nova. Ela significa aquilo que a gente está precisando, de esperança e de estabelecer metas para que a gente possa cumprir essas metas no futuro, né? Tudo a ver com aquilo que eu acabei de falar com vocês, sobre crise, sobre medo, sobre estratégia e sobre futuro. Então, quando falamos em mercado de trabalho, o que vamos mostrar para vocês são essas expectativas do mercado para você. E a partir desse propósito, nosso primeiro pilar que eu quero falar com vocês é sobre educação e toda a sua importância nesse contexto competitivo. Dessa forma, eu diria que quem já está fazendo uma pós-graduação, né, já está correspondendo, em partes, às expectativas mercadológicas
exigidas para o profissional do século XXI. Cláudia, mas por que você está me dizendo isso, né? Então, eu tenho alguns dados para vocês. A Cato, que é uma empresa criada nos anos 2000, que tem o objetivo de contribuir com que os profissionais encontrem vagas de emprego, né? Ele fez uma pesquisa e ele deu o seguinte dados. Para cada ano que você busca um conhecimento novo, então graduação, ou os cursos extras que a aba dá, então a sua renda pode aumentar de 10% a 15%, né? Agora, se você está fazendo uma pós-graduação, é pós-graduado, tem um MBA, gente, essa chance para você aumentar o seu salário, ela está em torno de 47% a mais do que você ganha hoje. E para finalizar, eles fizeram essa pesquisa e trouxeram um percentual de 70% dos cargos de chefia que exigem hoje o nosso mercado, eles pedem pós-graduação. E se hoje, né, como é que eu posso traduzir para ficar mais fácil? Então, se hoje você é um colaborador de uma clínica de fisioterapia, de estética, um funcionário de uma farmácia ou de um laboratório e quer galgar novas possibilidades para a sua carreira, então eu digo para vocês, gente, não tem outro caminho, né? Agora, você já é graduado, já está fazendo uma pós? Parabéns! As suas chances se potencializam no mercado de trabalho. Que a palavra que a gente sabe que reina nesse mercado de trabalho é a competição. E o segundo pilar que eu quero falar com vocês também está pautado na educação, mas num fenômeno novo que nos indica a relevância não apenas de uma pós-graduação, mas da pós-graduação da aba em acupuntura. E por quê? E antes de você falar o porquê, professora Cláudia, olha aí, pessoal, vocês estão entendendo, olha quantas possibilidades, né, professora Cláudia, professor Carlos Ruas, a gente tem quando a gente senta. Eu que até chamei a atenção aqui agora, que o pessoal que está nos assistindo, um abraço para todos, tem de várias cidades, estados, escreve para a gente aqui no Instagram, nas redes sociais que você está nos assistindo, de onde você é. Tem uma aqui, provavelmente nossa aluna, a Luceila Rodrigues. Já estou com papel na mão, papel e caneta na mão para fazer as minhas anotações. Olha aí. Faça como essa nossa querida amiga, um abraço para ela, um beijo para ela. E é isso aí, anotem essas possibilidades, né, professora Cláudia? Tem alguns pilares importantes que a gente tem que fazer. Quando a gente faz um planejamento, as possibilidades aumentam, não é verdade? Com certeza. Então, a gente hoje não fala só, a gente não traz apenas a importância da gente não parar. Né? Eu vou falar um pouquinho mais dessa importância da gente não parar nunca. Mas a gente não deixar, principalmente, que esse medo nos paralise. Porque a vida continua, a vida que segue. Então, nós precisamos, com certeza, vencer esse medo que a gente tem. E quem faz acupuntura ou já é acupunturista sabe, né? Como nós podemos, de uma maneira, seguindo a medicina tradicional chinesa, como se diz, aliviar, melhorar essa nossa questão do medo, diminuir, não deixar que ele nos paralise. Embora eu gosto de frisar que o medo, né, ele é uma característica de todo ser humano. É isso, o medo é a preservação da nossa vida, né, Ricardo? Muito bem, é isso mesmo, professora. Temos alguns professores já nossos aqui acompanhando a nossa live. Um beijo aí, professora Núbia, que está mandando um beijo para vocês. Vou falar dela daqui a pouquinho. Olá, professora Núbia, fica com a gente aí, não é? O pessoal colocou aqui de Salvador, de Campinas, de que mais aqui que eu estou achando aqui? Caruaru, Cuiabá, Nossa, Fortaleza, Recife, de norte a sul do Brasil aqui, olha, Caxias do Sul, a galerinha, sejam muito bem-vindas. Olha, gente, então, perspectivas para esse novo mercado, né, professora, professor Carlos Ruas. Daqui a pouquinho eu vou perguntar ao professor Ruas como que agora, né, os nossos futuros alunos, até os nossos alunos, vão ser beneficiados com essa técnica que vai auxiliar e muito, né, professor Ruas? Daqui a pouquinho você vai contar para a gente um pouquinho. Já está, né, Ricardo? Já está auxiliando, né? Aliás, professora Cláudia, professor Ruas, a primeira pessoa que se beneficia quando inicia um curso de acupuntura é o próprio aluno.
não é? É si mesmo. Então você começa a ter uma visão diferente e apresentar isso para o seu futuro paciente é um diferencial grande no mercado que você vai tratá-lo sem eventualmente um medicamento aí alopático, alguma coisa nesse sentido, que é mais natural acima de tudo e rápido em muitos casos, né? E você, eu te cortei quando você estava falando, professora, sobre o segundo pilar aí que Esse eu que falo, a Associação Brasileira de Acupuntura tem, né? esse eu falo que esse pilar que foi construído, ele é a cerejinha do bolo. Por que eu digo que não é importante, que, é claro, é importante a pós, mas qual é a nossa grande diferença da aba? Recentemente eu estou vendo várias palestras, né? E o diretor do grupo da Uninter, por meio de uma pesquisa, ele identificou um fenômeno na educação superior nos últimos anos, que trata-se de uma procura por uma segunda graduação. Então, os alunos estão voltando para fazer uma segunda graduação. E nessa pesquisa, quando o aluno foi perguntado por que ele estava voltando para fazer uma graduação, né? Porque o pessoal hoje termina a graduação e vai para o mercado de trabalho. O que chamou a atenção desses alunos estarem voltando para uma segunda graduação? Então, quando o aluno perguntava, o motivo era um só: para me garantir maior empregabilidade, porque outra graduação duplica minhas chances no mercado de trabalho. E aí que está o grande diferencial da aba, né? Mas por quê? Gente, porque aqueles que cursam a pós-graduação da aba, na verdade, já estão fazendo parte desse fenômeno. E às vezes não se dão conta. Mas vocês estão sim fazendo uma pós-graduação que certamente não apenas vai ser uma extensão do conhecimento da graduação que você tem, mas também representa uma nova formação para o exercício de suas atividades profissionais. O ensino da acupuntura, ao mesmo tempo que potencializa aqueles conhecimentos que você recebeu na graduação, né, principalmente quando você é da área da saúde, ao mesmo tempo, ele se apresenta como uma nova graduação, porque ele amplia sua atuação no mercado de trabalho. Cláudia, como assim? Bom, eu sou enfermeira, trabalho no hospital. Legal. Só que agora, além de enfermeira, você é acupunturista, você vai poder ter o seu consultório particular, além de ajudar os seus pacientes, né, principalmente quem está na linha de frente do Covid, mas você vai poder também abrir o seu consultório. Se você é nutricionista, né, e quer ganhar mais pacientes, ampliar o seu leque de atuação, tem que fazer acupuntura. Você vai trabalhar com a nutrição, além de aproveitar todos aqueles conhecimentos dos 5 elementos, dos seus sabores, mas você também vai ter um adicional diferenciado que você vai ser acupunturista. E aqui eu quero falar, Ricardo, uma curiosidade, que aqui nós temos muitos nutricionistas e eles não sabem que o Conselho Federal de Nutrição, por meio de uma resolução, a 679, bem recente, agora, 19 de janeiro de 2021, regulamentou a atuação da nutricionista em relação à acupuntura. Tá? Então, isso é um dado fundamental. Mas agora, gente, só explicando um pouquinho mais sobre essa graduação. Então, você é um fisioterapeuta, tem a sua clínica ou trabalha em alguma clínica, e você é acupunturista. Você pode abrir uma sala dentro da própria clínica, ou pode ter um outro consultório em outro lugar. Então, além de potencializar, né, esse tratamento que foi a razão que normalmente levam os fisioterapeutas, os enfermeiros, os farmacêuticos a fazerem acupuntura, você também ganha uma nova possibilidade no mercado de trabalho, e isso eu posso traduzir para você que uma nova possibilidade para aumentar seus rendimentos mensais. Então, pessoal, isso não é uma oportunidade de aumentar a sua empregabilidade e, consequentemente, sua renda, sendo um acupunturista, né? E eu digo, né, brinquei até com o Ruas, isso não é filosofia, isso não é evidência, isso é matemática, né? E por fim, já estou finalizando, e por fim, o terceiro pilar que eu quero pautar com vocês é a importância de nós, no mercado competitivo, agregarmos valor à nossa graduação. E como é que a gente agrega esse valor, né?
procurando pós-graduações que me deem uma raridade no mercado, como é o caso da acupunturista, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem um número muito pequeno de acupunturistas. Então, se você pegar quantos fisioterapeutas eu tenho no mercado brasileiro formado, 400, 500 mil, os conselhos vão dar. Agora eu pergunto para você, quantos fisioterapeutas acupunturistas eu tenho no Brasil? Isso é só para acupunturista? Não. Isso é para enfermeira, para cirurgião dentista, para farmacêutico, biomédico, né? Então, ainda hoje, eu posso dizer que vocês são um profissional raro no mercado brasileiro. E vocês sabem, né? Que nós não somos pagos pela nossa normalidade. Nós somos pagos pela nossa raridade. Basta você analisar os exemplos que eu dei. Então, o que eu quero dizer? Que vocês ainda formam um pequeno percentual de profissionais na área com esse conhecimento que vocês viram, e quem não viu, nós garantimos a aba acima embaixo, que como o próprio Ricardo falou, né, faz uma enorme diferença na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Então, agora, só para finalizar, que eu acho interessante, para complementar, agregar esse valor, quando eu sou acupunturista, dentro da própria acupuntura, gente, nós temos vários nichos de mercado que vocês também poderão aproveitar, né, para terem novas oportunidades, porque o mercado é sábio. Os profissionais que são considerados hoje indispensáveis foram aqueles que saíram na frente, então a gente não pode ficar para trás. O filósofo Leandro Carnal, ele disse o seguinte, que não existe profissional que tenha qualquer perspectiva de futuro que não invista permanentemente em informação. Então, quando você estuda MTC, naturalmente você vai perceber essas áreas em que você pode estudar mais e fazer como vários dos nossos professores que se especializaram em área da fitoterapia, da fertilização. Então, agora eu falo, né? Recentemente nós recebemos da Núbia Amado, lá de Brasília, ela compartilhou em nosso grupo que já está sendo chamada ao centro cirúrgico para implementação do embrião. Um acompanhamento desde o centro cirúrgico até a sala de repouso. Olha que oportunidade. E o que a Núbia diz? Abre aspas, porque ela que falou. Eu acho isso um ganho formidável para os não médicos. A acupuntura sendo reconhecida e sendo solicitada. Então, gente, esses profissionais hoje, eu garanto para vocês, estão sendo requisitados em palestras, em aulas, e nas suas agendas tem fila de espera. Então, finalizando, gente, esse bate-papo, juro que agora vou terminar, né? Quero deixar meu convite aqui para aqueles alunos que ainda não, que estão indecisos sobre entrar ou não no curso da ABA, e eu procurei mostrar para vocês, claro, muito rapidamente, como você pode se tornar um profissional diferenciado quando você é um acupunturista. E, principalmente, como é importante investir na acupuntura e nos ensinamentos sobre o cuidar do outro. E nisso eu não posso deixar de citar uma frase que o nosso mestre, doutor Evaldo, diz, que é o seguinte, na acupuntura é mais importante saber sobre a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Então, faça acupuntura e venha para a melhor escola tradicional, a mais antiga no ensino da acupuntura no Brasil. Há mais de 60 anos, a ABA está sendo reconhecida nacional e internacionalmente. E para aqueles que já estão cursando, né, Ricardo? Já são nossos alunos? Meus parabéns! Vocês já decidiram sair dessa área do conforto e com certeza vão sair à frente de muitos profissionais. Só para finalizar o pensamento de Confúcio, né? Só quem sobe a montanha é que conhece a planície. Obrigada aí, Ricardo. Exatamente, olha, só quem sobe a montanha conhece a planície. E alguns dos nossos participantes hoje aqui pelas redes sociais, né, dizendo, olha, eu gostaria de participar, gostaria de fazer o curso. Então, uma das formas de você até saber mais detalhes do nosso curso, que a professora Cláudia explanou muito bem, nesse momento hiper rápido, parabéns, professora Cláudia, né? Ela conseguiu passar tantas informações em pouco tempo,
é entrar no nosso site aí, né? No www.abapuntura.com.br. Entra aí no nosso site e você vai encontrar mais informações, porque nós estamos presentes em 18 estados do Brasil. Então, você vai ter próximo aí à tua região alguma das nossas unidades que estão ativas e que estão iniciando o curso nesse semestre ou no início do semestre próximo, tá? Então, www.abapuntura.com.br e você vai encontrar mais detalhes lá dessa instituição que prima, acima de tudo, pela qualidade de vida, pela saúde do próximo, pela visão que a medicina tradicional chinesa apresenta através de um tratamento único, singular, específico, com qualidade, não é, professor Ruas? Isso mesmo. Ricardo, conversando com a Cláudia, que desse tempo todo do meu trabalho, que graças a Deus, eu mantive o meu trabalho em todo o tempo, que me empolgou desde 89, que eu sou acupunturista, e desde 94, que eu dou aula na ABA, e essa pandemia me deu assim uma alegria no sentido de eu poder estar ajudando nossos pacientes por completo. É aquilo que nós falamos para os nossos alunos, né? O que a Cláudia falou, né? Que a nossa preocupação muito mais com o doente do que com a doença que a pessoa tem. Por quê? Aonde está a diferença nossa como acupunturista, né? A nossa diferença é que quando nós vamos tratar esta pessoa, quando nós vamos tratar as pessoas, nós estamos pensando no sistema orgânico da pessoa, no sistema energético da pessoa e na parte espiritual da pessoa. E, gente, vocês podem ter certeza, eu trabalho em diversas frentes aqui em Campo Grande. Uma das frentes que eu atendo no maior hospital do estado do Mato Grosso do Sul, que é a Santa Casa de Campo Grande. Eu faço parte da equipe da Medicina do Trabalho. O que significa isso? Eu atendo os colaboradores, eu atendo os funcionários da Santa Casa, aquelas pessoas que estão na linha de frente, lá atendendo nos CTIs, nas enfermarias e tudo mais. E a gente percebe o lado deles, né? Não só de cuidando aquele que já teve o Covid, mas cuidando daquele, o lado energético, né? Energético, melhorando o sistema imunológico e melhorando a parte espiritual dessa pessoa, dando uma tranquilidade para ele, porque ele não pode, porque, como nós sabemos, o medo paralisa, e nós não podemos ter essa paralisação, né? Nós falamos sempre que nós não podemos deixar o pânico de morrer a pessoa deixar de viver, né? Então, e nós estamos cuidando disso. Para os pacientes já passaram por essa experiência de ficar internado, eu tenho um paciente com 33 dias, Ricardo, 33 dias entubado, né? Chegou para nós com lesões neurológicas e, principalmente, novamente, nós, acupunturistas, uma visão da ABA, aquela visão tradicional de cuidar do orgânico, energético e o espiritual, fazer o equilíbrio do Shen, né? Usar os pontos que nós sabemos que equilibra o Shen da pessoa, que equilibra todo o sistema energético dele e fortalece isso aí. Isso aí que é gratificante para todos nós. Professor Ruas, apresentando os resultados que a acupuntura oferece, não é? Cada organismo, você que está interessado em fazer o curso com a gente, vai entender que cada indivíduo é único, cada organismo tem as suas particularidades, alguns vão ter, que às vezes, né, professor Ruas, por que nós estamos vendo um exemplo de uma pandemia e que não tem um padrão, não é? Não é uma coisa assim, olha, vamos tratar assim, com um protocolo X que funciona legal para todo mundo. Não é? E a acupuntura já trata o indivíduo dessa forma há quanto tempo, né? A Associação Brasileira de Acupuntura já tem essa visão tradicional, como a professora Cláudia comentou também na fala dela, de tratar o indivíduo como único, como um ser. Não é? A gente tem o determinado ponto é mais eficaz para um do que para outro em algumas das devidas situações,
por conta de todo um contexto e dessa particularidade. Você citou um exemplo agora de um caso de 33 dias de intubação, de tratamento por essa doença que está aí derrubando muitas pessoas em todo o nosso país, em todo o nosso planeta. E deste caso, e casos específicos, professor Ruas, como que a acupuntura pode auxiliar, então, de uma situação dessa, de depois de 33 dias, porque a gente sabe que em muitos casos, algumas sequelas ficam ali, não é, professor? O que nós temos que fazer, Ricardo? Primeira coisa, quando esses pacientes com essas sequelas, infelizmente, são sequelas que vão longe nessa parte energética e espiritual. A parte orgânica, até acho que vai com a fisioterapia, com os cuidados que está sendo feito, né? Tá, vai melhorar. Mas o reequilíbrio, o ajuste, porque o que tem de interessante nisso aí? Cada dia que você atende o paciente é um dia diferente. Eu escutei, né, quando eu estudava acupuntura, o doutor Evaldo falou o seguinte, né, um ditado do Confúcio, que fala: você bebe a água do rio uma vez só. Quando você abaixar para pegar a segunda, já é outro rio. E quando nós atendemos esses pacientes, essa pandemia está mostrando na prática isso. Cada dia é um dia diferente com esses pacientes. Então, nós não podemos pensar em, Ruas, qual o ponto que você usou, o que você fez. Não tem como. Cada dia você foca uma frente, né? Inclusive, olha, a pessoa vai pensando em muita coisa e faz muitos estímulos, e muitas vezes muitos estímulos acaba até não ajudando muito. Muitas vezes, em alguns casos, você tem que ter uma redução de estímulos. Eu trabalho com diversos estímulos, tipo moxa, laser, agulha, ventosas, né? Então, cada vez você tem que montar uma estratégia para você poder dar um bom resultado no paciente. Então, e tem mais, né? Não é só o paciente, tem a família. A família que está totalmente estressada, que está totalmente desgastada com tudo isso aí. Então, pessoal, é um trabalho longo para nós aí. Nós vamos ter aí um tempinho pela frente de trabalhos muito longos pela frente. E os resultados eles aparecem rapidamente, né, professor Ruas? É gratificante, Ricardo. Hoje mesmo eu atendi um paciente eu estava atendendo um outro paciente, e esse paciente do 33 dias que eu falei, ele falou para o meu paciente: olha, na terceira sessão da acupuntura, ele já sentiu resultados. Ele percebeu que ele estava fazendo algo diferente, sabe? Ele percebeu que, epa, aqui estão me tratando por inteiro, não fragmentado, né? Não somente uma coisa. Nós estamos recuperando eles no orgânico, no energético e no espiritual. Então, na terceira, quarta sessão, ele já começa... Bom, ele sai já melhorando na primeira, né? Um percentual menor, e vai aumentando, e aí é isso que é muito gratificante para nós. A gente sabe, né, Ricardo? A acupuntura alivia, melhora, previne e muitas vezes cura. Então, se você, né, não tem como sair disso. Caçapava do Sul, Dourados, João Pessoa, Alagoas, Porto Alegre, Salvador, Florianópolis, Natal, são mais algumas dos estados e cidades que estão com a gente nesse bate-papo. Não é? Um grande abraço. Exatamente, um grande abraço para todos e inclusive, se alguém quiser fazer alguma pergunta, coloca aí, dependendo da nossa dinâmica aqui, a gente consegue responder já ao vivo para vocês, tá? Bom, professora Cláudia, vamos lá, aproveitar que você já vai falar, eu quero que você já até responda o quão alegre né? A gente está num segundo ano de curso estudando e conseguir atender as pessoas próximas da gente, praticar com muita qualidade. Então, já no segundo ano, os alunos já conseguem praticar tranquilamente, não é? Pois é, Ricardo, eu vou dizer para você, eu acho que acredito que bem antes. Por quê? Porque no curso da ABA,
que é uma prática, né, de todas as cidades onde nós estamos atuando, nós temos a auriculoterapia, que ela é dada bem no começo do curso. Então, os alunos, depois da aula de auriculoterapia, depois das práticas, eles já podem atender. E a gente sabe hoje, temos ouvido colegas, enfermeiros, que estão dizendo a diferença que é deles estarem usando no leito, lá quem está trabalhando à frente da Covid, a auriculoterapia. Então, deixa eu fazer um pouquinho de, não vou dizer de propaganda, mas de falar fatos. Dentro da aba, o aluno não precisa esperar os 2 anos para para exercer a prática que nós vamos ensinando. Então, nós temos vários módulos dentro do nosso curso que já permite ao nosso aluno ir praticando. Então, nós temos a aurículo, né? Eu tenho até aqui, Ricardo, em Mato Grosso do Sul, uma aluna, o nome dela é Ana, que ela puxou uma grande parte do curso dela fazendo aurículo, né? Então, você tem depois a crânio, que você pode também, depois você tem a fito, você tem a estética facial, você tem a estética vegetal, a acupuntura vegetal, então você vai tendo vários módulos. Você tem o microsistema da língua, do dente, da íris, então você vai tendo você vai conseguindo nesses 2 anos, muitas ferramentas para você ir montando o seu trabalho, o seu conhecimento, que hora quando chega no 2º ano, você tem o seu certificado de formação, aí você é um acupunturista, mas você carrega aquela experiência que você foi tendo ao longo do curso com essas aulas nesses módulos. Eu até apareci para vocês aí em casa, lendo, né? Eu estou lendo aqui, o pessoal todo comentando dessa observação que a professora Cláudia está falando, né? E tem gente, estava aqui agachadinho lendo o pessoal aqui, ouvindo a professora e vendo quantos alunos nós são com a gente aqui, dizendo, é isso aí, eu estou atendendo com acupuntura auricular, estou atendendo com crânio. E é interessante, pessoal, você que tiver a oportunidade de aprender essa técnica e se especializar, ter um segundo caminho na sua vida, eventualmente muitos dos nossos alunos, ou melhor, ex-alunos, né, professor Ruas, professora Cláudia, que eles entraram com uma segunda opção e se tornaram a profissão atual e eficaz. Eu estou falando porque o nosso professor Ruas é isso, né? Ele vai falar um pouquinho dessa situação. A gente entra como complementar a nossa técnica aprendida e de repente a gente sai de lá e diz, olha, é o que eu quero fazer para a minha vida. Porque além de, como a professora Cláudia comentou, o professor Ruas comentou, além da acupuntura sistêmica, que é o corpo, tratar todo o equilíbrio do corpo, existem a aba ensina não só a acupuntura sistêmica, mas os seus microsistemas e as funções complementares, né? Isso é um curso extremamente completo. E voltando à questão de se tornar a primeira profissão, é uma experiência que o professor Ruas pode falar com muita propriedade, porque ele agora é acupunturista carro-chefe, não é, professor Ruas? A princípio, quando eu fiz a acupuntura, eu pensei na acupuntura no primeiro momento, foi exatamente sendo aquele profissional fora da curva dentro da fisioterapia, né? Ter aquele algo mais além da fisioterapia. Mas aí nós fomos trabalhando, de repente começaram a aparecer a procura na minha agenda no sentido da acupuntura. E nós sabemos que a acupuntura é todo um pensamento, é toda uma metodologia, uma ciência muito particular dela, né? E aí você começa a dedicar muito mais aos estudos da medicina chinesa, aos estudos da acupuntura, e quando eu vi, eu já estava me afastando da fisioterapia convencional e fiquei mais voltada na acupuntura. Isso já faz uns 25 anos que eu só faço, que hoje eu tenho a minha clínica de fisioterapia, nós temos os fisioterapeutas lá trabalhando, mas o meu trabalho hoje é 100%, 12 horas de acupuntura e no fim de semana, para descansar, eu dou aula de acupuntura. Então, quer dizer, essa é a minha realização. É o que eu digo sempre, que eu não trabalho, eu faço aquilo que eu amo, aquilo que eu gosto, é prazeroso. Quando eu vou atender esses pacientes,
É por isso essa empolgação de a gente fazer essa live aqui, Ricardo, era mais de passar a nossa empolgação, né? A minha empolgação no sentido de eu saber que eu estou ajudando um ser humano por inteiro, não focado em partes, né? E isso, só a acupuntura dentro da aba, que a gente prega isso, é a acupuntura tradicional, não é aquela acupuntura apenas voltada para o sintoma. O sintoma é importante, sim, mas nosso foco principal é a pessoa, é cuidar, você sentir que você fez o tratamento completo e fez a diferença. Você saiu da curva realmente. Né? Em muitos casos, né, professor Ruas e professora Cláudia, é engraçado que eu também sou acupunturista, eu também sou professor, também sou coordenador da aba, então a gente tem essa experiência, a gente troca aí nos estados que a gente sai andando, né? E no nosso consultório, a gente tem muita experiência, eu imagino que o professor Ruas também tenha, de que o paciente ele já foi em todas as possibilidades do mundo para ser tratado, né? Foi tudo quanto é canto, né? Nada deu certo. Falei, deixa eu ver se esse negócio aí funciona, já que não tem mais jeito mesmo, né? E depois sai assim, puxa vida, quanto tempo eu perdi, poderia ter ido direto na acupuntura. Porque para quem vai aprender o nosso curso, né, professor Ruas e professora Cláudia, vocês vão conhecer algo chamado energia ancestral, né? Que a gente vai contar lá na nossa aula para você. Ah, isso mesmo. É isso mesmo. Mas essa energia ancestral, ela tem uma durabilidade para a gente, né? Dando um spoilerzinho dessa aula, e professores. Mas é assim para vocês também, não é? As pessoas acabam buscando e depois falam, puxa vida. E é interessante, você que é nosso aluno, já deve ter percebido também, que aquele paciente que veio por último me traz mais dois para. Não vai em todo lugar, não. Vai primeiro fazer acupuntura. É isso mesmo, sabe? Nós trabalhamos de uma forma integral, e toda vez que eu atendo um paciente, eu sempre procuro mostrar para ele, conversar para ele o que nós estamos pensando, qual que é o nosso foco principal, e sabe? Eu já tenho vários pacientes que já marcam horário comigo sem sintoma nenhum, porque ele aprendeu que fazendo acupuntura de uma forma rotineira, ele tá se fortalecendo. Então, eu tenho pacientes que estão tratando comigo hoje, por quê? Porque não querem se fortalecer muito mais, porque não querem se adoecer. Eles querem aumentar a sua resistência. E eu sempre falo, a acupuntura, dentro de uma linguagem ocidental, ele provoca um estímulo neuro, psico, imuno, endócrino, sabe? Então, a gente provoca ali, a gente estimula aquele organismo a estar mais forte, porque contra vírus só tem um jeito, fortalecer o sistema imunológico, né? E isso que o que é bom para contra vírus? Fortalecer, e a acupuntura, além dos pontos, e o principal, né, Ricardo? A nossa orientação. A orientação, o que eu devo fazer, o que eu devo. Desde a parte comportamental, desde a parte do pensamento, até a parte alimentar, até a parte da terapêutica em si. Então, a acupuntura não é somente uma técnica de tratamento, é uma forma de viver. Não? Sabe? Então, quer dizer, essa é a diferença. Você mostrar para o seu paciente, e primeiro, como nós falamos aqui, primeira pessoa a se beneficiar com a acupuntura somos nós. Como? Aquilo que você aprende, você exerce com você, no seu pensamento e no seu comportamento, nas suas ações e nos seus hábitos. Isso tudo que vai nos dar saúde. Saúde é isso, para nós todos, saúde é manter seu equilíbrio, né? Curitiba, Ilhabela, Cuiabá, Cascavel, Londrina, mais algumas das cidades e estados estão com a gente aqui, acompanhando e entendendo o quão importante a acupuntura é. Professora Cláudia, a acupuntura de prevenção é a melhor acupuntura em que a gente ensina em nossa sala de aula. Então, isso até para uma visão de mercado,
para o profissional acupunturista, é uma certeza que após ele concluir o curso dele, ele não vai receber só quando o indivíduo estiver doente, como paciente. Ele vai receber aquele que quer não ficar doente, não é verdade? Mais um novo campo de trabalho. É claro que dentro da nossa ocidentalidade, a gente procura um profissional de saúde quando estamos doentes. Mas a gente já está vendo no Brasil uma vertente diferente, Ricardo. Como assim? Então, hoje, no sistema público de saúde, o indivíduo, que não é o paciente, porque não tem uma doença, ele pode procurar o sistema público de saúde para a prevenção. Então, a gente observa que a gente tem, claro, um longo caminho ainda para a gente seguir, né? A gente observa no consultório de que os pacientes vão sempre, depois que tem uma doença, depois que já foi em vários profissionais e alguém falou, já que você já tentou até Pai de Santo, você já foi na acupuntura? E ele vai lá e, nossa, por que eu não vim antes? Mas a gente também já está observando uma mudança de comportamento, que isso, eu digo sempre em aula, isso cabe também para cada um de nós que estamos no curso, que vamos ser acupunturista, sermos também professores dos nossos pacientes. Como assim? Explicar para eles os benefícios, falar que, claro, a acupuntura vai aliviar, vai melhorar, mas ela também precisa fazer uso da acupuntura para prevenção. Então, você imagina, Ricardo, quando essa cultura da prevenção imperar no Brasil, acho que não vai ter acupunturista mesmo, né? Não vai ter. Porque hoje, isso eu até peço para os alunos, quando eles falam eu falo, não precisa acreditar, vai lá no consultório tal. Hoje, a agenda dos acupunturistas, de um modo geral, quando eu vejo em Campo Grande, é um estado que tem as suas diferenças, porque nós temos só 2 milhões de habitantes, né? Mas o que a gente vê aqui, a gente pode extrapolar para outras partes do Brasil. As agendas dos acupunturistas estão lotadas. Eles têm hoje lista. Mas por quê? Por isso, porque eles estão hoje, você vê, se você contabilizar quantas vezes a acupuntura foi foco no G1, você não acredita, isso nunca aconteceu. Então, hoje nós somos matéria que dá audiência, que traz público. E o que essas mídias estão falando? Dos benefícios da acupuntura. Hoje a gente está usando o pós-Covid, porque, em termos de marketing também, né, é o que a gente está vivenciando. Mas a acupuntura e seus benefícios em qualquer tempo, em qualquer lugar, em qualquer situação. Tem um slide, quando a gente dá aula, Ricardo, que a gente fala que foi o Ari, que até que colocou, a acupuntura é a medicina do passado, do presente e do futuro, né? Por quê? O passado, porque nós estamos falando de uma ciência de 5.000 anos. Presente, porque nós estamos discutindo ela agora. E futuro, por quê? Porque o profissional que não entender desse mecanismo energético que existe, ele está para trás. Então, tudo isso é muito bom, Ricardo, mas lembrando sempre, acupuntura de qualidade, né? Picador de agulha, nós estamos cheios, né? Picador de agulha. Agora, acupuntura de qualidade, aquela acupuntura que nós ensinamos, aquela acupuntura que nós pregamos ali, olha, a acupuntura de qualidade é aquela que vê a pessoa como inteiro, não só um sintoma. Esse sim está feito. É interessante mostrar para o pessoal que está interessado em fazer o curso, que, como o professor Ruas bem mensurou aí, a questão da qualidade da acupuntura, porque às vezes as dúvidas pelo mercado, né, professora Cláudia também, puxa, mas o curso X, o valor X, o valor Y, mas será que eu encontro um mais assim, menos assado? Procurem, pessoal, escolas, como a gente tenta fazer o melhor possível aí, somos considerados uma das escolas a melhor escola da América Latina, que é na realidade, não é? Então, porque nós ensinamos a medicina tradicional chinesa, não abrindo mão das tecnologias que hoje rodeiam o nosso mundo, a nossa vida, mas apresentando que algo que há 5.000 anos funciona com qualidade, ainda é eficaz, como o professor Ruas falou agora, ontem, hoje e amanhã.
não é? E várias áreas, né? Por exemplo, até uma das nossas aqui ouvintes colocou que o profissional Neymar, né, jogador de futebol, estava lá com aurículas semana passada. Todos os profissionais buscam, inclusive, né, professor Ruas, na área de atletismo, para quem gosta, quem é atleta, quem gosta de alto rendimento, não é? O resultado é muito rápido, não é? Rápido, muito rápido. Comenta sobre... Nós vimos na Olimpíadas, né, o fisioterapeuta do Phelps, que é um acupunturista também, e ele nadava, e a competição de natação muito em cima, as várias competições, ele conseguia recuperar a sua fadiga muscular com a ventosa, com a acupuntura, sabe? Então, a gente sabe que esse é o futuro. Então, essa qualidade profissional que a gente vai bater na tecla sempre, que o profissional, que a acupuntura, ela exige da pessoa que se propõe a ser acupunturista muita dedicação, muito estudo, sabe? Que a gente sempre fala brincando, né, Ricardo? É uma vida para aprender e a outra para exercer, né? Por quê? Porque a acupuntura exige estudo, exige, sabe? A aba, ela procura passar para a pessoa essa responsabilidade. Olha, nós estamos aqui mostrando para você que a responsabilidade da continuidade do estudo você nunca deve perder, sabe? Então tem que gostar bastante. E lembrando também da qualidade que a aba tem no que diz respeito a passar esse ensinamento de mestre para discípulos. A gente tem mais de 60 colaboradores, professores e coordenadores que estão com a gente em vários estados do Brasil. Todos são ex-alunos da aba. Todos tiveram a oportunidade de aprender. Na primeira aula, a gente mostra já toda essa árvore da genealógica da aba, né, que começou lá em Sully de Morin, um personagem extremamente importante para a acupuntura, que passou ensinamento para um casal específico lá na região. Não vou contar todo o spoiler não, gente, senão a gente vai dar aula para vocês aqui, vocês não vão fazer o curso, não é? Mas esse que passou para o grande mestre do nosso Dr. Evaldo, presidente, que foi o Frederico Spetti, que passou ensinamento para Dr. Evaldo Martins Leite, nosso presidente, hoje atuando ainda, né, professores Ruas e Cláudia, 91 anos, nosso presidente, médico, cardiologista, está aí firme e forte defendendo a acupuntura, e ele ensinou para os demais que foram ensinando, e inclusive hoje nós temos nossos alunos sentados nas cadeiras, que com certeza darão continuidade a essa técnica de qualidade, diferencial pela pureza do ensino da acupuntura. E isso só fortalece o mercado de trabalho, né, professora Cláudia? Isso só fortalece o profissional de saber que ele está, além de cuidando da vida de uma pessoa com qualidade, ele está também trabalhando o seu sustento, o seu trabalho, a sua profissão e a sua carreira. Isso mesmo. É muito importante tudo isso, toda essa história, porque essa pandemia tem o seu lado negro, né, que nós estamos vendo aí, está todo mundo vendo, mas tem esse lado que mostrou para todos nós, profissionais da acupuntura, como nós somos importantes, né? Como nós vamos contribuir muito, como a integração das medicinas, de uma forma geral, está sendo importante, e a participação da acupuntura nessa cena, nesse cenário, está sendo muito importante. Eu gosto de falar porque nós estamos no mercado, né? Eu estou no mercado, como outros colegas estão no mercado, e nós estamos vendo isso, né? A importância da gente estar recuperando as pessoas por inteiro. Ela, a família, enfim, sabe? Isso que nós temos que deixar bem claro em cima dessa história que o Dr. Evaldo construiu no Brasil, de ser chamado de charlatão, um homem como o nosso mestre, né? De ser chamado de charlatão, o Spetti de ser preso, sabe? E aguentaram firme. Hoje o patinho feio virou cisne, todo mundo quer ser dono dele, né? Então, quer dizer, isso que é importante todos nós entendermos isso aí, né? E isso também passa para nós, acupunturistas, uma responsabilidade muito grande na continuidade desse trabalho, né? Continuarmos... Pode falar.
nessa responsabilidade de continuarmos acreditando que realmente o nosso diferencial é numa acupuntura tradicional, é nessa visão que eu preciso ter, é nesse cuidado que eu preciso ter com o meu paciente, que a aba também nos ensina. E é nesse foco de alegria, de entusiasmo, de motivação, de ver o nosso paciente bem, que a gente transmite de mestre para discípulo o ensinamento. Então, você que eventualmente quer, não é, entrar para essa família Abas, família que está no Brasil há mais de 60 anos, esse ano, inclusive, já deixando convite para todos que estão em casa nos assistindo, em outubro próximo, entre no nosso site www.abapuntura.com.br, que em outubro próximo nós teremos mais um dos nossos congressos nacionais. Não é? A professora Cláudia, o professor Ruas estarão lá ministrando, participando também, como demais colaboradores nossos. Então, de 10 a 12 de outubro, em Recife, ok? Em Recife, nós estaremos esse ano com mais um congresso. Então, venha fazer parte desse congresso, participar com a gente, já sendo aluno, quem sabe, até lá em outubro com a gente, nas turmas que estarão sendo abertas no Brasil todo, aí em Campo Grande, onde estão os nossos professores, aqui em São Paulo, na nossa sede, ou em todos os nossos 18 estados presentes, lá no nosso site, tem todos os estados, todas as unidades que você pode buscar e, de repente, fazer parte dessa família e participar com a gente, nos dar um abraço pessoalmente, né, professora Cláudia, professor Ruas. Eu quero agradecer a participação de vocês pela motivação de mostrar o quão importante e quão diferencial será a vida dos nossos alunos. E, de uma maneira muito rápida, uma mensagem para eles nesse momento de pós-pandemia, para os nossos futuros alunos que estarão com a gente. Pessoal, foi um prazer enorme estar aqui. Eu só tenho a dizer o seguinte: fé, esperança e bom humor. Isso aí é que nós temos que ter nessa pandemia que vai passar. E, quando for tratar um paciente com pandemia, não esqueça de tratar o Shen dele, por favor, sabe? Não esqueça do espírito, né? O equilíbrio do Shen, aquilo que a aba ensina com tanta maestria. Vamos lá, que nós vamos ter muito sucesso. Professora Cláudia? Meu recado, né, já dentro da minha área, é para dizer que todos nós, dentro da nossa necessidade de sobrevivência, a gente precisa encontrar no mercado esses nichos para que a gente possa ser mais bem-sucedido. Então, hoje nós estamos vendo que só a graduação é uma etapa, é apenas um ciclo que eu formei, que eu preciso de vários outros. Então, o que eu procurei mostrar para vocês hoje? Que depois da graduação, a pós-graduação em acupuntura é a ferramenta que te falta para que você tenha realmente o sucesso que você merece no mercado de trabalho. Venha ser aba, faça parte da nossa família, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado, então, vocês dois, professores, coordenadores. E é isso aí, pessoal. Entre em contato com a gente pelo www. Gratidão por essa oportunidade. Isso. Tá? abapuntura.com.br, lá terá mais informações. A gente se encontra no próximo Aba Ensina com mais detalhes, mais informações, mais ensinamentos ou mais dicas como foram dadas hoje. Um abraço para todos, fique bem e até o próximo Aba Ensina. Até lá. Gratidão, tchau, tchau. Ricardo. Um abraço. Tchau, pessoal.